Olá, pessoal. Nós estamos aqui para fazer mais uma live, desta vez de responsabilidade do nosso Conselho Diocesano de Pastoral. E esta live faz parte de uma série de lives que serão feitas alusivas ao ano de São José, muito embora as lives todas não falem sobre São José. Óbvio que vamos ter uma live que vai falar exclusivamente sobre São José, mas não todas. São lives formativas. Então vamos ter uma série de lives formativas e estamos aproveitando esse tempo, que é o ano de São José, para fazer nossas lives sempre ao dia 19 de cada mês, às 4 horas da tarde. Então já sabemos que temos uma live formativa de responsabilidade da coordenação diocesana de pastoral sobre um aspecto da nossa formação na vida da igreja, de alguma forma. Nós queremos também dar uma palavra a cada uma que participa ou vai ver essa live de alguma forma, para que possamos fazer esse momento de aprofundamento, momento de trazer presente a nossa casa, onde nós estamos, esses conteúdos próprios da fé, a fim de que possamos aprofundar mais, então, nossa fé e desperte em nós uma fé mais convicta, conhecendo aspectos da nossa igreja. Hoje, iremos falar sobre ser igreja na atualidade. E claro que para abordar essa temática, ser igreja na atualidade, nós precisamos ver aspecto até mesmo da história da igreja. Fazer todo um percurso até chegar, então, onde nós estamos, da forma que nós estamos, ou do lugar que nós estamos, para bem entender, assim, a nossa dinâmica de ser igreja. A partir dessa temática, ser igreja na atualidade, nós queremos despertar para outros estudos. Não queremos que vocês que participam dessa live, ou que vão dar uma olhadinha nela, fiquem presos a esse conteúdo somente naquilo que é proposto aqui, naquilo que é colocado aqui. Mas que seja aqui um despertar para um aprofundamento maior em outros campos, em outros lugares, você pode assim aprofundar. Inicialmente, nós queremos dizer que Cristo é a luz dos povos. Nós afirmamos que Cristo é a luz dos povos. Ora, aqui já mexe muito conosco quando dizemos que Cristo é a luz dos povos, porque implica dizer que Cristo está na vida, na existência de todos os povos. Ora, e aqueles povos que não são cristãos, como Cristo está lá, Jesus se faz presente nesses povos que não são cristãos, através da prática do bem, através da prática da justiça, que são atributos próprios de Jesus, próprios do discípulo de Jesus. Então, onde tem justiça, onde tem prática do bem, então lá está um cristão anônimo. Lá Cristo está de forma muito presente na vida dessas pessoas e promovendo, então, a justiça e promovendo o bem, sobretudo o bem comum. Então, Jesus é a luz dos povos. Se Jesus é a luz dos povos, Jesus ele é a cabeça da igreja. Ele ilumina a igreja. E Jesus, como cabeça, traz, assim, essa sabedoria para nós de que a igreja está como sinal de Cristo, como sinal na sociedade. A igreja não pode se fazer fora da sociedade, mas a igreja também não pode caminhar de acordo com
todos os parâmetros da sociedade, mas a igreja pode se situar na sociedade para promover uma transformação de vida e também para levantar grandes questionamentos sobre aspectos discussíveis da sociedade. Não dá para pensar, então, uma igreja que se faz fora da sociedade. Isso não seria a igreja. A igreja, ela está inserida na sociedade para, à luz de Jesus, também ajudar a iluminar a sociedade. E nós sabemos que onde está a cabeça, está o corpo também. A igreja é o corpo de Cristo. Os documentos da igreja nos apresentam isso, citando o corpo místico de Cristo. Então, onde está a cabeça, também está o corpo. E aqui já entendemos outros elementos. Se onde está a cabeça está o corpo, nós já afirmamos nesse início de conversa que aquilo que dizemos sempre, a igreja ela é pecadora, mas ela é santa. A igreja é santa e é pecadora. Ela é santa porque tem como cabeça Cristo, que santifica a igreja. E ela é pecadora porque tem como corpo nós, que ainda estamos fadados às situações do mundo. E assim, fadados às situações do mundo, nós estamos fadados assim também ao pecado. Nós ainda podemos pecar, nós podemos errar. Por isso que a igreja ela é santa e ela é também pecadora. E é claro que o que pesa mais vai ser a santidade, o que pesa mais é a cabeça. Então, se Cristo é santo e ele é a cabeça da igreja, que ele santifica toda a igreja, que não são os nossos pecados, que os nossos pecados individuais ou pessoais, como queremos falar, que vão assim tirar a santidade da igreja. Não, a igreja continua santa. Se porventura um de nós não se arrepende dos pecados, se porventura um de nós prefere renunciar à igreja, ou prefere renunciar ao próprio Jesus Cristo, então se atira diretamente aos braços da misericórdia de Deus, ao alcance da misericórdia de Deus. Também não compete aos outros ficar agora taxando, comentando e dizendo quem vai para o céu, dizendo quem não vai para o céu, só vai para o céu se fizer isso, só vai para o céu se fizer aquilo. Não, parece que a coisa não é bem assim ainda, não é? Quando lemos até os próprios textos bíblicos, nos fazem um grande convite a olharmos para a nossa situação e perceber que aquilo que nós queremos nos outros, para os outros, então nós devemos fazer também, e primeiramente a nós mesmos. Né? Então, o olhar, que não deve nunca ser um olhar de condenação, mas o olhar de misericórdia, o olhar de piedade, é um olhar feito a nós mesmos, nas nossas limitações, porque o olhar para fora deve ser sempre um olhar de misericórdia, né? Nunca vai ser um olhar de condenação, não deve ser um olhar de condenação. O próprio Jesus disse que não veio condenar o mundo, mas veio para santificar, veio para dar nova perspectiva de vida, e não para condenar o mundo. E essa igreja, por estar no mundo, então ela carrega as máculas do mundo, não está imune assim ao pecado, não está imune aos erros. É triste quando acontece alguma coisa ou um pecado mais grave por algum membro da igreja ou por alguma liderança da igreja, porque parece que o mundo vê com outros olhos e os olhos do mundo se focam somente ali. Parece que há uma expectativa muito grande de que possa haver ali um erro. E na hora que há um pecado maior, então fica profundamente exclusivo aos olhos do mundo. E já diz, olha, é da igreja, olha como é que está na igreja e faz aquilo, como é que promove isso, então tudo que diz é falso, e não sei o quê. Não é bem isso. É a compreensão do ser humano. Então, o ser humano, ele vai, em todos os aspectos, buscar cada vez mais compreender o outro ser humano e compreender a si mesmo como ser humano. À medida que nós passamos a julgar, à medida que nós passamos a condenar, à medida que nós passamos a desconhecer, tratar com indiferença
o outro, e muitas vezes as nossas próprias atitudes, nós então estamos negando a nossa humanidade e não conseguimos nos centrar no mundo, porque não compreendendo o que era o ser humano, é claro que também não vamos nos encontrar naquilo que é a plenitude do ser humano no mundo. Então, Jesus, como cabeça da igreja, ilumina o mundo para que o mundo se veja e se deixe transformar. Né? A grande esperança nossa como igreja é que o mundo seja transformado pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Nós não temos uma esperança morta em que não tem mais jeito, em que o mundo é assim. Não. Nós não pensamos assim. A igreja não pensa assim. A igreja pensa que o mundo pode ser transformado. Também não somos tão inocentes para achar que tudo neste tempo será transformado, porque o processo é lento, o processo não é imediato para todos os centros. Então, os passos para a configuração do mundo com a igreja são 3 passos sobre tudo. Claro que existem outros meios, outros passos, mas os primeiros que queríamos destacar é exatamente esses 3 passos que até apareceu nos textos litúrgicos desses últimos dias, a questão do arrependimento. O primeiro passo para nos configurar com a igreja, para o mundo se configurar com a igreja, é se arrepender. Arrepender-se em si já diz reconhecer que não é dono do mundo, reconhecer que tem capacidade também de errar. Né? O arrependimento leva ao ser humano a um reconhecimento da própria limitação humana, leva ao ser humano perceber que precisa mudar de alguma forma. Reconhece que errou no passado, por isso se arrependeu daquilo. Né? É o primeiro passo para promover, assim, mesmo que de longe, uma experiência com Jesus Cristo. Depois, o segundo passo que eu trago presente aqui, essa questão da conversão. Né? Quem não se arrepende, é óbvio que não se converte. Quem não se converte, é óbvio que não se dá oportunidade de mudança de vida. E vocês poderiam perguntar, padre, mas só se converte se for para a igreja? Só se converte se for para a igreja? Ora, nesta conversão, a partir de uma espiritualidade, a partir de uma vivência da fé, a partir de uma experiência com Jesus Cristo, você só se converte se você, então, acolher Jesus como Senhor da vida. E todo aquele que acolhe Jesus como Senhor da vida, ele vai entender que não acolheu Jesus como Senhor da vida para viver no isolado, para viver no individualismo, mas ele vai procurar a comunidade. E quando ele procura a comunidade, ele se converte para a igreja. Então, todo convertido, ele vai procurar uma comunidade. E quando procura essa comunidade, é óbvio que então ele se encontra com a igreja. E essa conversão, ela leva aonde? Essa conversão, ela nos leva à prática do bem e à prática da justiça. Essa conversão nos aponta como ser humano melhor do que o que éramos antes da nossa conversão. Histórias bonitas, ou vidas que foram transformadas a partir da conversão. Né? Aqui diante de mim tem um quadro de Santo Agostinho, pequeno, e me faz lembrar quanto tempo, então, a mãe de Santo Agostinho rezou para que ele pudesse entrar nesse processo de conversão. E depois que ele entra no processo de conversão, tão bonita a oração que ele faz, que expressa, ao mesmo tempo, louvor, graça, expressa arrependimento por não ter se convertido mais cedo. Né? De uma riqueza de experiência que, para nós, lança raios, lança luzes, que como ele, que era completamente pagão, que vivia outras experiências, conseguiu entrar nesse processo de conversão, à luz daquilo que a igreja dizia por meio de sua liderança. E à luz, pela graça da oração da própria mãe, então, ele teve uma vida profundamente transformada. E nós sabemos quem é Santo Agostinho, através dos textos, através das histórias, que então a humanidade foi transmitindo lá dos séculos primeiros até agora. E o terceiro passo que nós trazemos presente aqui é o perdão dos pecados. Né? Então, o arrependimento, ele leva ao processo de conversão, e todo aquele que se converte, ele
perdoa os pecados e se abre também a aceitar o perdão dos pecados em si. E claro que nesse encontro Deus promove assim a libertação desse pecado. Aí nessa introdução, nós já percebemos que a igreja na atualidade é uma igreja santa, é uma igreja marcada pelo nosso pecado, marcada pela fraqueza do mundo, é uma igreja que está presente no mundo, mas é uma igreja que tenta e faz tudo para iluminar o mundo e tenhamos um mundo de pessoas que se arrependem, tenhamos um mundo de convertidos, tenhamos um mundo de pessoas que são capazes de amar, de perdoar, de se libertar, assim, dos pecados e tantos outros elementos que convergem para o pecado. Então, partindo do princípio de que Cristo é a luz do mundo, a igreja é em Cristo como que o sinal ou instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ou seja, essa igreja que é sinal, é instrumento de íntima comunhão com Deus, ela une, é convidada a unir todo o gênero humano. Não é porque pensa diferente de nós, não é porque não participa conosco ainda, e vamos tratar diferente, vamos fazer outra coisa, não é isso, né? Nós somos chamados à unidade. Essa unidade, ela se dá no amor, ela se dá na celebração litúrgica, ela se dá no acolhimento, ela se dá numa experiência profunda e verdadeira da espiritualidade. Então, a igreja deseja oferecer a seus fiéis e a todo mundo um ensinamento mais preciso sobre sua natureza e sobre a sua missão universal. Aí nós adentramos essa questão da missão da igreja, que é a nossa missão, anunciar o próprio Jesus Cristo, anunciar as maravilhas de Deus, a misericórdia de Deus. Então a igreja nos ensina que o único mediador é o próprio Jesus Cristo. Assim, a igreja, ao passo que é visível, ela também é espiritual. Então, nessa conversa inicial, nós percebemos que tem essas duas realidades, traz essas duas realidades. Uma realidade que é visível, porque aqui nós estamos ainda, como dizia Jesus no Evangelho ontem, né? Sou eu mesmo, pode tocar em mim, não é? Somos matéria visível, palpável, não se fecha ao mundo a matéria visível e palpável. Não, a igreja, ela transcende essa realidade do mundo e ela santifica o mundo na sua espiritualidade. Essa igreja que é santa, é a mesma igreja que é peregrina, é a mesma igreja que ainda é padecente. E essa mesma realidade de ser igreja ainda hoje. Na igreja tem algumas realidades que não passam, não mudam. E tem algumas outras coisas que mudam e precisam se adaptar ao mundo, mas não são todas as realidades. Muitas vezes, quando refletimos assim, as pessoas pensam, por que a igreja não muda isso? Por que a igreja não muda aquilo? Por que... Ora, é bem verdade que algumas coisas elas são mutáveis, outras coisas não são mutáveis, outras coisas não podem mudar. Não é? A igreja, ela está presente no mundo, não deve ficar atrás do mundo, mas a igreja também não deve se confundir ou se perder nas propostas do mundo, porque assim seria, de certa forma, devastador para a própria humanidade. Não foi tão positivo quando a igreja ela detinha algum poder temporal, exatamente porque ali se perdia o mais essencial, que era a riqueza da espiritualidade, que dá luz para que possamos viver esta realidade mais física, mais corporal. Então, a igreja é e precisa ser portadora de alegria e esperança. Né? Mesmo agora, em meio à pandemia, em meio a esse tempo difícil que estamos passando, nós, como igreja, não devemos ter uma palavra de velório, uma palavra de defunto, uma palavra morta, não. Mas nossa palavra deve ser uma palavra
de alegria, é uma palavra que desperte esperança, porque isso vai motivar aos fiéis, vai motivar as pessoas a viverem um pouquinho melhor e encarar essa realidade com mais lucidez, com mais sobriedade. Então, a igreja ela é portadora de alegria e portadora de esperança. Não só nós que temos certa consciência de ser igreja, mas a todo o povo. Então, as alegrias e esperanças, nos dias do documento da igreja, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres, dos mais pobres, e de todos que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias da igreja. Ou seja, a igreja, ela não é uma realidade estranha, alheia à realidade do povo que sofre. Não. A igreja, ela está presente, ela faz comunhão, ela promove a transformação desta realidade triste, que provoca tristeza, que provoca angústia, que provoca uma situação castradora para a pessoa. Então, a igreja, ela promove alegria e promove esperança. Vivemos em um tempo de mudanças profundas, né? Esse tempo qual nós estamos inseridos é um tempo de mudança. A igreja, nós, a nível de mundo, nunca tínhamos vivido uma experiência de tanta mudança. Não são somente as coisas que mudam, mas nós percebemos mudança de tempo mesmo, mudança de época mesmo. Mediante a visibilidade da igreja, ou dessas mudanças, nós percebemos que também nós precisamos mudar em aspecto, não é? O século XXI iniciou com aquilo que chamamos de mudança mesmo de época, né? E essa visibilidade nos aprofunda nessa mudança. Isso requer de nós uma profunda mudança de mentalidade, né? Ou seja, nessa percepção de mudança de época, requer de nós uma mudança também de mentalidade para não chegar a nenhum dos polos, nem achar desses dois polos apresentados agora, nem achar que tudo continua como antes e nem achar que tudo perdeu seu valor, né? A mudança de tempo, a mudança de época pode nos colocar diante desse abismo de achar que tudo já acabou, tudo deve mudar, e eu achar que tudo, então, perdeu seu valor, né? Não vamos continuar como era antes, ou vamos mudar uma forma de laxismo, né? Então, precisamos ter esse cuidado. É comum nós encontrarmos pessoas que querem que as coisas continuem como sempre foram antes. Antes era assim e tal, não podemos mudar, não podemos fazer aquilo, de coisas que são mutáveis, né? Enquanto isso, outras pessoas que acham que isso é coisa do passado. Geralmente, os jovens, quando se refere aos pais, os jovens mais desinformados do respeito, da honra dos pais, eles vão dizer o seguinte: isso é coisa do passado, é do tempo passado. Isso já acabou, já passou, né? Então, nós corremos o risco de chegar a um desses polos. Ou achar que nada precisa mudar e permanecemos bem antes, vivendo um tempo que já passou, como até temos algumas pessoas que preferem pedir uma missa para celebre de costas para o povo, que celebra em latim, por exemplo. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas somente veio isso como exemplo, que é um tempo da igreja que foi importante e bom quando aconteceu. No entanto, com o desenrolar do mundo, a igreja presente no mundo achou por bem agora ter outra forma de fazer as coisas acontecerem. Não podemos permanecer no tempo passado, agora como se estivesse no tempo passado. Isso seria um desequilíbrio apontar para essa realidade. Ora, nós estamos hoje, 2021, 19 de abril, e de repente se vive na igreja como se estivesse ainda no século XV. É uma coisa absurda.
Por outro lado, se manifesta um grupo de pessoas também que precisam botar um véu na cabeça, que são práticas religiosas anteriores ao século XV, né? E agora se renova num retorno deslocado ao passado. Então, o mundo qual vivemos hoje nos apresenta um tempo em que os grandes valores são questionados e muitas vezes abandonados. O ser humano ficou à mercê dos sistemas, né? Não é porque assim, é porque isso, é porque se faz. E a gente termina ficando à mercê dos sistemas apresentados, feitos por nós mesmos como seres humanos. Então, os grandes valores das instituições são questionados. E, por outro lado, também são abandonados, né? Até bem pouco tempo, quando você estava em algum lugar, um padre estivesse em algum lugar e dissesse que era padre, então era bem recepcionado, era bem quisto e tal. Hoje, na sociedade, de forma comum, corre o risco de até ser vaiado, de até ser tratado com diferença ou com indiferença, não é? Pelo fato de ser padre. Conta essa realidade como uma espécie de testemunho até, porque isso já aconteceu comigo mesmo, né? Ser tratado de uma forma quando não se sabia que eu era padre, e ser tratado de uma forma com mais frieza e com desprezo, quando então se soube que eu era padre, né? Então, a sociedade não está mais em tempo de cristandade, em que dizer que é cristão é sinônimo de respeito, é sinônimo disso, não. Hoje se requer de nós uma maturidade muito maior na fé e, por outro lado, uma fé muito mais convicta que dê luzes para iluminar também o mundo. De forma que o secularismo, iniciado muito de forma lenta ainda no século XV, acelerou-se desastrosamente no início desse século. Aquilo que já vem desde o século XV, tomado como secularismo, a igreja vai dar esse nome, aquilo que não é, quando sai de uma experiência religiosa, adentra uma experiência secular, isso vem ser acelerado no início desse século de uma forma desastrosa, pelos meios sociais, se torna às vezes até abusivo a forma que são colocadas as questões a nível da religião, a nível da fé, né? E cada vez mais aqueles e aquelas que têm fé são taxados por outros grupos que vivem neste mundo secularizado mesmo, como seres de uma sabedoria menor, como seres que tivesse algo diminuído. Na verdade, nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que nos difere daqueles que não são religiosos, de uma forma que não participam, é somente porque nós participamos, temos fé em Deus, e muitos não têm fé em Deus ou têm uma fé muito superficializada quando faz deuses até fetiche, ao seu modo, coisa assim. Muitas vezes vemos apologias à secularização dos ambientes de ensino, muito mais no Brasil, que se tem uma visão de uma laicidade estranha, porque a laicidade ela poderia até proteger, poderia até defender a religião de alguma forma, gerando um campo para todas as religiões ali existirem naquele ambiente. No entanto, ao que percebemos, a laicidade no Brasil, ela é uma laicidade aniquiladora, né? Ela destrói o religioso, o que é de uma forma muito, para nós, triste, porque não se assegura mais. Algumas tomadas, como tirar a Bíblia de biblioteca nas escolas, isso são tomadas profundamente abusivas, porque a religião, além de nos dar essa perspectiva de eternidade e de acalentamento aqui, porque sabemos que pela nossa fé, que nós não vivemos, não nos acabamos somente aqui, nós ultrapassamos essa dimensão corpórea e atingimos a eternidade. Jesus nos disse isso, aprendemos isso de sua ressurreição. Então, isso se torna muito negado quando se nega, quando se tira essa possibilidade de ter um texto sagrado em algum lugar, de alguma forma.
e tira também o equilíbrio da pessoa, né? A religião não tem só essa dimensão de eternidade, mas dimensão de equilíbrio da pessoa diante dos acontecimentos do mundo. Já foi comprovado pela ciência que pessoas que têm fé diante da dor, diante do sofrimento, elas sabem lidar muito melhor com essa realidade que pessoas que não têm fé, porque entram em desespero. Penso que não é mais de dizer que estamos inseridos no paganismo, não é? Penso que não é mais, não é demais dizer que nós estamos no meio de um novo paganismo, né? E, obviamente, isso requer da religião uma pureza, uma ética, uma fé mais convicta. Algo que diferencia aquele que tem fé daquele que não tem fé. Por outro lado, ainda, se não se tem uma pureza, se não se tem uma convicção de fé, no meio das propostas do mundo se perde a fé. Não é? Estamos nos afundando em um mundo de polarizações, por isso, quando se fala de alguma coisa, alguém já rebate de outra coisa, tal e tal e tal e tal, o que para mim reflete uma desinformação imensa sobre muitos aspectos, reflete o limite humano, porque não se chega a conhecer. Né? Se quer saber, se confronta, ou seja, contradiz aquilo que está sendo dito por alguém, né? Mas não se chega a conhecer. Eu vejo muitas pessoas que fazem críticas e depois perguntam, mas você conhece aquilo que você está criticando? Não, não sei nada. É porque eu vi falar, é porque nas redes sociais. Haja visto que também teve pesquisa que já comprovou que 6 de cada 10 pessoas do Brasil, a maior fonte de informação é o WhatsApp. E, no mesmo sentido, de 7 de cada 10 informações do WhatsApp são inverdades, né? Não são verdadeiras. Aí a gente termina gerando uma situação difícil. Então, as polarizações, elas só atrapalham, elas não ajudam, elas não colaboram, mas mesmo dentro da igreja, nós lidamos com muitas polarizações, né? Um exemplo muito claro, quando as pessoas começam a criticar a teologia da libertação. Ah, a teologia da libertação é coisa, e já diz que é, e essa coisa toda. Se pergunta, você já leu algum livro da teologia que fala sobre a teologia da libertação? Você já leu algum texto que indique ou aponte para uma teologia mais humanística, uma teologia que leva a uma comunhão? Você sabe diferenciar o que é comunhão, o que é comunismo, o que é comunidade? E as pessoas não sabem diferenciar, mas as pessoas se deixam influenciar pelas redes sociais, muitas vezes não verdadeiras, e assim geram grandes polarizações. E basta dizer uma coisa, todo mundo já começa a dizer a mesma coisa, já divulga as mesmas coisas, é complicado. Depois, outro aspecto que nos leva a esse afundamento mesmo é o individualismo. Nós temos muita gente boa na sociedade, claro, e eu sempre digo, nós temos mais gente boa que gente ruins, né? A questão é que o mal, aquilo que é ruim, faz mais barulho, chama mais atenção, mas nós temos mais gente boa. Tem muita gente boa na sociedade, graças a Deus, mas o individualismo é uma semente do mal plantado no coração de muita gente, né? Muita gente que acha que esse negócio mesmo de fraternidade, de comunhão, de partilha, isso é coisa que não leva a lugar nenhum, que todos não têm porque todos não trabalham, e nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que é muito mais uma questão ética, é uma questão política, partidária mesmo, muito pesada. Se diminuísse um pouquinho a corrupção na política, que também geram outros campos de polarizações terríveis, porque não se reflete sobre os pontos. Então, melhoraria muito para muitas situações sociais. Então, o individualismo, ele é uma semente do mal que se planta no coração da pessoa e ela não consegue transcender as próprias necessidades para perceber que o outro também necessita. Depois vem o desconhecimento. O desconhecimento, ele nos joga no fundo do poço, como a gente diz, né? Porque a gente começa a lutar por algo que a gente não conhece. Porque se defende uma teologia
eurocêntrica, uma teologia que vem da Europa. Por que se defende isso, né? Por que não se estuda uma teologia latino-americana ou uma teologia brasileira? Por que não se valoriza isso? A gente sabe de fato o que é isso, né? Muitas vezes não se sabe. A gente sabe reprovar, sabe criticar, mas não sabe, sabe condenar, mas não entende, não sabe o que é de fato isso, né? O Papa, ele dizia recentemente, olha, comunhão não é comunismo. Comunhão é puro cristianismo mesmo. Comunhão é cristianismo. Outro ponto que eu trago aqui, que nos leva ao fundo do poço, é o pluralismo. Hoje tudo se faz a mesma coisa. Me chamou muita atenção uma vez, quando eu dava aula no ensino médio, no terceiro ano, e um dos alunos dizia que, numa conversa entre com outro colega, um aluno dizia que ele sabia tanto quanto o Papa Bento XVI. Quer dizer, o Papa Bento XVI disse isso, mas eu tenho minha ideia, eu também sei isso. O Papa tem a ideia dele, eu tenho a minha, né? Quer dizer, a gente vai colocando situações, propostas, de tal forma que se torna incrível, né? Nós temos tantas formas de viver a fé, tantas formas de ver, tantas igrejas propostas, tantas religiões propostas entre nós, são tantas coisas que a gente se torna perdido ali, né? Antes, nós tínhamos uma igreja, no máximo tínhamos uma igreja evangélica. De repente, hoje nós temos tantas e tantas e tantas e tantas propostas naquilo ali, e cada um quer dizer de forma diferente a mesma verdade, a mesma coisa. Então, quando muitos dizem a mesma coisa de muitas formas, e se não há uma comunhão daquilo que está sendo dito, é de desconfiar que algumas coisas não são bem verdades assim, né? Então, o pluralismo, ele nos apresenta muitas propostas, se tornando uma dificuldade fazer um discernimento mais ajustado. E nós não temos a sabedoria para filtrar isso, né? Olhem, eu trago presente a questão do fundamentalismo, que dentro da igreja é muito presente e é muito doentio, é muito destruidor. Fundamentalismo, o que é? A leitura fundamentalista é aquela que diz assim, olha, está aqui na Bíblia, desse jeito aqui, se não está assim, você tem tal, 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 tal. Ele nega completamente a realidade a qual o texto foi escrito, o tempo em que o texto foi escrito, a destinação do texto, ou para quem o texto foi escrito, mas quer dizer que está escrito dessa forma, tem que ser dessa forma, do contrário, não acontece. Fundamentalismo, ele vai podando, assim, a própria inspiração do Espírito Santo, porque ou é naquela linha reta, sem somente linha reta e cega, podemos dizer assim, ou então não vai para lugar nenhum, né? Então, o fundamentalismo termina atrapalhando muito, torna as pessoas enjoadas, torna as pessoas chatas. É chato quando você está na reunião que aparece a pessoa, isso desse jeito e não muda, isso tem que ser assim, por isso não sei o que e tal e tal. Uma coisa que é simples, que pode mudar, que pode ser feito de outra forma, pode melhorar muito, né? Mas, por outro lado, também nós temos algo que confronta o fundamentalismo, nós temos o laxismo, né? Quer fazer tudo de qualquer jeito, basta fazer, então é o laxismo. Quando, na verdade, nós buscamos aí o santo equilíbrio, né? Precisamos ter o equilíbrio, nem ser fundamentalista, mas ter fundamentação naquilo que se diz, e de uma forma precisamos e devemos ser laxistas, né? E o último ponto desses que coloco é a indiferença religiosa, né? As pessoas elas já não buscam mais tanto assim aquilo que é religião, em sua maioria na sociedade. Mas, ainda por outro lado, se vê aspectos da religião que tem ganância e que quer tomar o poder temporal, o poder político, né? São aspectos da religião que estão na política partidária e que não fazem nenhuma diferença daqueles que não são religiosos. Isso coloca as pessoas que ainda têm fé em uma instabilidade avassaladora. Cada um querendo viver a fé a seu modo,
sendo influenciados pela imensidão de oferta que as redes propõem, as redes sociais propõem, termina criando um ideário próprio sobre a igreja, né? Ah, não, a igreja que eu quero é essa, é desse jeito, e tal, e tal, e tal, e tal. Ou, aqui é um parênteses até interessante, porque quando a gente chega na paróquia nova, ou na paróquia onde a gente vai, ali as pessoas da paróquia querem que você seja igual ao padre que saiu, né? Você faz alguma coisa um pouquinho que dissona daquilo que era habitual, então já é diferente, né? Então, as pessoas elas vão criando um ideário sobre a igreja, sobre a religião, e muitas vezes até sobre Deus mesmo, né? A partir dessas influências das redes que muitas vezes não dizem nada de positivo que possa ajudar. Diante disso, não é estranho se propor meio de vida que venha a romper com os princípios básicos da convivência comunitária, tais como a solidariedade, a fraternidade, a comunhão, né? Muita gente não se sensibiliza com a realidade, com a dor do outro. Isso é um rompimento com os princípios básicos da convivência fraterna, da convivência comunitária. Esse novo estilo de cristão fica cada vez mais distante de Cristo. Esse cristão que não se sensibiliza com a realidade, com a dor do outro, cada vez mais se distancia do próprio Cristo. Promove assim uma religião sem conversão, sem espiritualidade, uma espiritualidade sem religião, um arrependimento sem mudança de vida, um cristianismo sem comunidade, um Cristo sem igreja, uma igreja sem comunhão ou liderança, um Deus da conveniência e sem salvação, né? Só para a gente acentuar essa realidade tão crua e tão difícil que nós estamos vivendo na atualidade, é que os caminhos vão para aí, não é? Geralmente se promove uma religião sem ter a menor conversão. Eu sou religioso, mas não muda nada por ser religioso. E depois, uma religião que não tem nada de espiritualidade. Nós sabemos que a espiritualidade é o sumo, a espiritualidade é a fina flor do trigo, como se diz, da religião. Mas muitas vezes temos espiritualidade sem religião, pessoas que promovem espiritualidade sem ter uma religião. Espiritualidade e religião é a mesma coisa? Não, elas são distintas, né? A religião ela está muito mais segura, os elementos, as leis, as estruturas. A espiritualidade é aquilo que está muito mais voltado para a pessoa, né? A estrutura de um novo ser que se constrói a partir da espiritualidade. Mas não existe espiritualidade, ou não se configura em Jesus, no cristianismo, uma espiritualidade sem religião, sem o cristianismo. Um arrependimento sem mudança de vida. Isso se vê constantemente nas próprias famílias, né? Por um caso ou outro, aí vem, cometeu isso, eu estou arrependido. No outro dia comete a mesma coisa porque não houve mudança de vida. Um cristianismo sem comunidade. Não, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu faço isso. Mas eu não preciso ir para a comunidade, não preciso, não sei o que e tal. É um Cristo sem igreja, né? Porque é um Cristo sem casa, sem irmãos, né? Basta eu rezar para Jesus no meu quarto, na minha casa, não preciso ir à igreja, não preciso ter comunidade, não preciso ter pastoral, não preciso ter nada. Uma igreja sem comunhão, ou uma igreja sem liderança, uma igreja em que os fiéis, cada um quer fazer do seu jeito, cada um se arroga o direito de dizer que o Papa não é Papa da igreja, se essa MBB não representa a igreja, que o bispo não é bispo, o bispo é qualquer outra coisa. São fiéis que não são fiéis porque, de fato, negam esses elementos basilares da vida, mas são profundamente influenciados por essas redes sociais, por essas questões que vêm de fora e fazem com que se torne cada vez mais estranho, então, ao cristianismo mais adequado ao Jesus Cristo. Então se arranja até um Deus da conveniência. Meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo, né? Se cria um Deus para cada um. É estranho. O Papa Francisco afirma que a estrutura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor, que constitui o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana, não é? Então a espiritualidade humana de uma... Então, é claro que esse amor é amor fraterno, né?
E este amor, ele promove vida, não pode ser um amor morto. Internamente, a igreja vive um movimento para lados opostos, né? Nós encontramos muito debate improdutivos dentro da igreja. Nós encontramos muitas conversas que são castradas mesmo na igreja, porque não promovem vida, não promovem dinamicidade na espiritualidade e nem na vivência da fé, nessa questão mesmo de uma igreja viva na sociedade, de uma igreja na nossa realidade atual, né? Ora, o que é isso? O que é uma realidade, uma igreja com realidades opostas? Há essa tensão, de certa forma, limitada, inocente, para não chamar infantil, de alguns acharem que são melhores que outros, de alguns acharem que vão para o céu e os outros não vão, de alguns acharem que se não for de grupo tal, não vai para o céu, agora se for de grupo tal, então já está no céu. Olha, tudo isso é imaturidade na fé, né? Porque o que determina que a pessoa vai para o céu ou não vai para o céu, primeiro, nós podemos dizer que seriam as próprias ações. E quando julgamos os outros, já são características de que não estamos adequadamente naquilo que diz o próprio Jesus, naquilo que diz os textos bíblicos sobre a eternidade, sobre a salvação. E depois, a própria misericórdia de Deus. Não podemos dizer que ninguém está condenado, que ninguém fez isso, um crime absurdo, então esse não tem salvação, porque só quem sabe dizer quem tem salvação ou não é Jesus Cristo, Deus. Nós não podemos ficar aí na infantilidade de agora estar fazendo o juiz do outro. Nós devemos ser o juiz das nossas próprias ações, não podemos ser o juiz do outro, né? Então, nós temos um modelo de igreja, chamado de uma igreja piramidal, uma igreja que é uma pirâmide, né, em que o Papa é colocado lá em cima como o grande príncipe, depois vem os cardeais, os bispos, os padres, e um povo que está na base para segurar toda, para manter, para fazer com que toda essa igreja continue dessa forma, né? De uma igreja comunional. A primeira figura de igreja, uma igreja piramidal, uma igreja que olha para si com o desejo de fechar-se em si mesma, voltando a um tempo de muitas orações, com pouco compromisso com o mundo, né? Um tempo de muitas orações, de muitas piedades, devoções, mas de pouco compromisso com o mundo. Um tempo em que a igreja, ou até a liderança da igreja, tinha vestes pomposas, né? Vestes rosas, né? E uma espécie de negação do tempo presente, sobretudo, né? Chega a negar a autoridade da liderança da igreja, é muito firme numa teologia do pecado, o pecado é muito visualizado, mais que a graça, né? É muito os, convicta em dizer que só vai para o céu quem fizer desse jeito, que não fizer não vai para o céu, tem que fazer aquilo, por isso e tal, né? É uma igreja que, infelizmente, hoje tem muitos aderentes a esse modelo de igreja, uma igreja piramidal, uma igreja que apresenta uma visibilidade muito mais pelas vestes, pelo luxo, qualquer coisa, né? É uma igreja em que a base sustenta a pirâmide, o que difere do cristianismo. Se formos voltar na história da igreja, essa igreja piramidal, ela se instala bem, ela se fixa bem ali na Idade Média, já no final da Idade Média, sobretudo, né? Ela se fixa muito bem, porque no começo da Idade Média, vai aquele momento de queda do Império, em que a igreja ela vai tomando poder temporal, depois a igreja perde o poder e os príncipes e reis, rainhas que terminam influenciando mesmo até a ordenação de bispos,
consagração de bispos, essa coisa. E quando chega ali já na proximidade do século XII, século XIII, então nós temos uma igreja muito convicta de um modelo de igreja fechada ao mundo. Já nas proximidades, ou na metade, por melhor dizer assim, na metade do século XX, acontece aquele evento grande da igreja, o Concílio Vaticano II, em que muda completamente e diz, olha, a igreja da atualidade que nós queremos é uma igreja que se volta para o Cristo, é uma igreja que volta à origem, é uma igreja que olha lá para o cristianismo, não na parte de tal forma, mas uma igreja que olha para o cristianismo lá na sua parte basilar mesmo, lá como era no início. Então, a igreja comunional, como segunda vertente, aqui na minha fala, é uma igreja com muita oração e que se compromete com a causa do sofredor, acentuada ao tempo e à história. Uma igreja acentuada no seu tempo, no seu lugar. Conhecedora das alegrias, das angústias do seu povo, com desejo de retorno às origens, em um processo de proximidade, né? Um retorno às origens, um processo de proximidade muito grande, com a própria comunidade apostólica. Essa igreja comunional, ela não tem agora o desejo de uma pirâmide, em que lá no topo da pirâmide está o Papa. Quando nós olhamos para o Papa Francisco, para as tomadas, para os documentos, para as falas dele, nós percebemos que o Papa Francisco não é aquele que quer ser servido, mas é aquele que quer servir, não é? É aquele que quer servir, é aquele que apresenta um modelo de igreja comunhão. Essa igreja comunional, ela é igreja comunidade, né? Em que nós estamos no círculo ou estamos na ciranda, e as lideranças da igreja, o Papa, os bispos, os padres, eles não são para ser servido pelo povo de Deus, mas eles são servidores do povo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se a gente consegue aprofundar nesta questão, né? Mas é uma questão brilhante isso, né? Nós temos uma igreja proposta pelo Papa, uma igreja que é comunidade, uma igreja que nós estamos como irmãos e como irmãs. E claro que nessa igreja de irmãos e irmãs, é uma igreja em que a liderança, o Papa, os bispos, os padres, devem estar a serviço do povo, e não devem ser aqueles que são lá como se fossem os príncipes, como se eles estivessem em outra realidade, não. Mas esses são servidores do povo de Deus. Tanto que a gente sai do meio do povo não é para ser uma estrela, a gente sai do meio do povo para se preparar um pouquinho mais, para poder voltar, para poder instruir o povo. Isso faz parte da natureza do sacerdócio, fazer formação para que o povo, então, amadureça na fé e conquiste dignidade humana e vida eterna, sobretudo, né? Então, os clérigos, nesse modelo de igreja, estão completamente a serviço do povo, né? Então, ser igreja na atualidade requer de nós um profundo compromisso de fé. Um profundo compromisso de fé. Não dá para ser igreja se nós não temos um compromisso com a nossa fé. Saber com clareza o que significa igreja e templo, né? Tanta coisa se ouviu agora nas redes sociais por conta da pandemia e da tomada dos ministros do Supremo, quando disseram que as igrejas ficariam fechadas e tal. E tantas pessoas, até pessoas esclarecidas, xingando e brigando por essa coisa. Ora, nem todos nós, como igreja no Brasil, muito embora a Igreja Católica tenha se comportado de uma forma exemplar em sua maioria das paróquias e dioceses, esteja se comportando assim, mas muitos, como igreja, não foi assim, né?
nós sabemos a realidade de irmãos de igrejas diferentes que não queriam sequer diminuir ou fazer o distanciamento acontecer. E assim se torna uma realidade difícil. E depois não é em vista do fechamento da igreja por perseguição à igreja. Não, é em vista de um distanciamento, é em vista da saúde das pessoas. Não é brincadeira quando você olha a quantidade de pessoas que têm morrido em um único dia, em 24 horas, e depois você brigar para querer sua igreja aberta, todo mundo participando, como se nada tivesse acontecido. Isso passa a ser uma irresponsabilidade até, né? Porque os líderes, os sacerdotes, os pastores, sempre ficam em um lugar exclusivo, separado do povo, mas o povo fica sempre juntinho. Então, a tomada não é para a gente entender, para a gente se perseguir, não é perseguição, é para a gente se distanciar, para a gente não morrer, não contrair vírus. Então, igreja não para, porque aquele que é católico, aquele que é cristão, ele reza em casa, ele lê a Bíblia, ele faz as orações dele, ele acompanha as próprias celebrações pelas redes sociais, pela televisão e tudo. Não rezamos só nos templos. Tanto que, quando nós olhamos lá no início mesmo, na base, não tinha os templos, né? E os cristãos, de certa forma, viveram com tanta intensidade a fé que nós estamos aqui hoje, aproximadamente há 2000 anos deles. E nós estamos aqui hoje graças a Deus e graças à fé deles. E naquele momento não tinha templos, né? Porque vivia a fé em família. E se nós perdemos, então, essa dinâmica de viver a fé em família, é tempo de voltarmos, né? É tempo de voltar a viver a fé em família. Então, ser sensível também à causa do outro e ter bom senso para fazer os discernimentos. Muitas vezes também nos falta bom senso, né, para tomarmos os discernimentos, fazermos os discernimentos. Requer também uma corresponsabilidade com a missão e a transformação do mundo presente. Não existe igreja sem missão, sem aspecto missionário, né? Mesmo agora na pandemia, a missão pode acontecer de tantas formas, pelas redes sociais, de tantas formas que nós sabemos, né? A missão não para, porque a missão parar é parar também a vida de fé. As diretrizes da igreja, as atuais, elas vão colocar aqui a questão das comunidades eclesiais missionárias, uma nova perspectiva de comunidade. Não são mais as comunidades eclesiais básicas, mas as comunidades eclesiais missionárias. O que isso significa? Você tem um amigo que trabalha com ele, você pode estar evangelizando, falando de Jesus Cristo somente para ele, né? É a evangelização além das massas, mas é a evangelização da pessoa, né? Transformação da pessoa. Requer ainda uma fé madura e muito convicta, não é? Os tempos da igreja na atualidade requer uma fé madura e uma fé muito convicta. O nosso olhar de discípulos, de discípulas para o mundo não pode ser um olhar de condenação, mas pode ser um olhar de misericórdia, num desejo ardente de transformação, sem perder a esperança, sabendo que é no mundo que conquistamos a salvação, que conquistamos nossa santidade, né? Não podemos de nenhuma forma achar que o mundo só existe coisas ruins e na igreja que só existe coisas boas, e não é isso, porque é no mundo que nós exercemos a nossa missão. É no mundo que somos chamados a ser santas, a ser santos. Então, a igreja, na atualidade, nos chama a atenção e precisa de nós de uma forma muito mais intensa que qualquer outro tempo, né? Porque as pessoas estão muito machucadas pelo medo, as pessoas estão muito machucadas pela própria doença, as pessoas estão muito machucadas pela fome que assola. Então, hoje, o ser igreja no mundo, ser igreja na nossa atualidade, requer um novo olhar, uma nova tomada de atitude, uma nova mentalidade nossa, nesse momento, como padres da igreja,
e nossa como povo de Deus em geral, composta pelos padres, composta por todo o povo de Deus, ali. E que fique claro essa realidade de povo de Deus, que povo de Deus não é só o povo, os padres é outra realidade. Não, o povo de Deus somos todos nós. Fiéis da igreja somos todos nós. A responsabilidade é de todos nós, né? Então nós queremos encerrar essa nossa conversa de hoje. Faço os votos de que tenhamos tido, não gosto de usar esse termo, né? Uma provocação, não é? E quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam e também aqueles e aquelas que vão dar uma olhadinha depois, por curiosidade, ver. Mas, como dizia no início, aqui eu não estou colocando um material fechado, que é isso e que é aquilo. Não. Aqui eu estou colocando uma motivação para continuarmos nossa vivência de ser igreja na nossa realidade, né? São marcados por uma eclesiologia e uma mentalidade de igreja do meu jeito, enfraquecendo a palavra da igreja, ou seja, a igreja disso, mas eu posso ser assim, etc. Exatamente isso. É fruto do nosso tempo esse desequilíbrio de achar que tem uma eclesiologia própria, né? Sério, sempre foram missionárias, só questão de nomenclatura. Não, Kelso, acho que há uma inversão aqui. As comunidades, as SEBs continuam sendo missionárias, continuam sendo comunidades eclesiais missionárias, e nasce uma nova dinâmica de comunidade, que é a comunidade eclesial missionária. É diferente, a dinâmica da comunidade eclesial missionária que aponta nas diretrizes é diferente da dinâmica da comunidade missionária SEB, que nós temos com tanta importância para nós, não é? São duas realidades. A comunidade eclesial missionária, ela pode subsistir na própria sede. Nos membros daquela sede, por exemplo, no membro da sua comunidade, aí onde você mora, pode ser gerado tantas comunidades eclesiais missionárias, porque cada um convive com pessoas diferentes, lugares diferentes. Aí acontece uma nova comunidade, uma nova forma de evangelização, que são as comunidades eclesiais missionárias. Uma não elimina a outra, uma pode subsistir na outra. Parabéns ao Conselho de Associação de Pastoral pela iniciativa. Parabéns, meu amigo, pela live. Obrigado, Kelso. Maria José presente. Bem-vindo. Irmãs Cosmarianas presentes nessa formação. Ótimo. Bem-vindo, irmãs. Pessoal, então nós vamos... Boa tarde, Padre Ezio, sua bênção. Deus abençoe. Flávio e Juliana. Nós podemos já encerrar, né? E até mais. Fique com Deus, povo bom de Deus.